E aí pessoal, tudo beleza? Agora nossa última questão da semana aí, do quadro Desenrola aí, dando continuidade na questão anterior. E aqui o professor Rafael Bento vai responder aqui para vocês uma questão bem simples, ela não é tão complicada, levando em consideração as coisas que a gente aprendeu na questão anterior, beleza? Nessa segunda questão ela diz o seguinte: determine A para que a equação, e ele nos dá uma equação de terceiro grau, e pede para que ele admita, né, ter uma só raiz real. Ou seja, qual o valor de A para que essa equação só tenha uma raiz real? A gente não pode chegar aqui e aleatoriamente estar dando suposições que vai dar isso ou vai dar aquilo. Não, a gente tem que ir a algo bem direto, né? A gente está no curso de matemática ou no curso de engenharia ou algo do tipo, que tenha o cálculo, né, como uma disciplina base. E a gente não pode estar saltando assim de forma aleatória. A gente tem que ir direto ao ponto. Tem que ser bem direto. Então, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo aqui é fazer a derivada dessa função. A nossa derivada vai ser, ó, desse primeiro termo, desce o expoente e tira uma unidade da variável. No outro termo, desce o expoente, tira uma unidade também da variável, mas como já tem coeficiente aqui, né, ó, tira uma unidade, vai ficar só x. No outro, a gente vai ter aí o menos 9. E o A, que é uma constante, a derivada dela vai ficar zero. Para fazer o estudo do gráfico, né, onde é máximo, onde é mínimo, obter os pontos críticos. E aí esse ponto crítico é dado quando a gente acha as raízes da nossa derivada, né? Aqui fica bem simples porque a nossa derivada é uma equação de segundo grau. Mas a gente já fez várias vezes, né? Assim como também já tinha ensinado para vocês outras ferramentas, outros métodos. Um deles é a soma e o produto, e até a decomposição, né? Como a gente já chegou a fazer algumas vezes, não muitas, mas chegou a fazer, vamos fazer através dela, né? Tá ok? E obtendo a forma fatorada da equação, a gente sabe que o termo do meio é uma soma, a soma das raízes. E o terceiro termo, que é o C, é o produto dessas raízes. Lembrando que isso daqui, caso você não saiba fazer essa forma, pode fazer pelo Bhaskara, que não tem problema nenhum. Se eu multiplicar o 3 com menos 1, fica menos 3. E se eu somar, fica 2. Né? Como assim, professor? Como é que sabe que é menos 3 e menos 1? Poderia ser menos 3 com 1? Não, porque você pode analisar aqui justamente por conta do sinal. Então, né, pela forma fatorada, a gente sabe que os termos que ficam aqui, ó, são os valores das raízes. Ou seja, achamos aí os dois pontos críticos. Tá certo? A gente vai avaliar agora esses pontos críticos para saber quando ele é mínimo e quando ele é máximo na função. Então, como é uma função do segundo grau, ele é uma parábola. Como a gente obteve duas raízes, por que essa parábola para cima? Porque o E é positivo. Tá certo? Então, é positivo, parábolazinha para cima, as duas raízes. A primeira delas, o menos 3, e a outra, o 1. Então, daqui a gente tem o nosso ponto crítico, e agora a gente vai avaliar ponto quando ele é crescente, quando ele é decrescente. Então, como a gente tinha visto na questão anterior, né, nos itens que a gente respondeu na questão anterior, a gente viu esse mesmo texto, né, para fazer essa análise. Mas vamos entender esse texto melhor nessa questão, que a gente tem um tempo melhor nessa questão, né? Por ela ser menor. Então aqui é o seguinte: se você tem uma parábola, né? Quando é que ela é máxima, quando é que ela é mínima? Então numa parábola, ela vai ser máxima quando a parábola ela estiver nesse formato, né? E o ponto, bem aqui, o ponto máximo. Já quando a gente tem uma parábola com cavidade para cima, a gente tem aqui no caso um ponto mínimo, né? Eu tinha até falado para vocês na questão anterior, mas analisando aqui, como é que a gente vai ver? Dele é máximo quando ele é mínimo. Vejam bem, se ele é máximo, o que é que ocorre se eu olhar pela esquerda? Se eu olhar pela esquerda, a função ela está subindo, tá certo? Ela é sempre positiva, uma função positiva, uma função crescente. Se ela vem caindo pela direita, olha, pela esquerda ela sobe, pela direita ela desce, né? Tá negativa. O que é que isso vai acontecer? Eu vou ter um valor máximo, que é justamente o que está acontecendo nesse primeiro ponto. Tá certo? Ela vai subindo e depois desce, ou seja,
é o máximo. Isso aqui é o que? É o mínimo, que é o que nos informa aí na linha de baixo. Se ela desce pela esquerda e sobe pela direita do ponto, ela é então um mínimo, tá bom? Então aqui a gente vai avaliar, averiguar essa situação. Lembrando que a gente vai averiguar isso aqui, mas olhando para a nossa função aqui, tá certo? O máximo e o mínimo foi só para determinar essa questão, para você ver o que é o máximo e o que é o mínimo. Agora, a função, veja o seguinte, ó, ele é pela esquerda, olha aqui nesse ponto, ó, tá certo? Ele é um valor positivo, ou seja, ele está subindo, está subindo, e pela esquerda ela é negativa, ou seja, ela está descendo. Nesse ponto aí, ó, menos 3, né? O x menos 3. Então a gente vai ter o que é isso daí? Um máximo. Aqui a gente vai ter um máximo, tá certo? E já nesse outro ele é o contrário. Ele vem descendo, né? Que a função ela é negativa, ó. Função negativa, ou seja, ela vem descendo. E pela direita da nossa derivada, o valor ele vai subindo da função. E este ponto é o ponto 1. Ou seja, ele é o mínimo. Se isso está acontecendo 1, então 1 ele é considerado um ponto mínimo. O x menos 3 ele é o ponto máximo. Que ponto é esse? Né? Que ponto seria esse? Então vamos averiguar aqui, ó. Esse ponto lá na nossa função, que a gente tem que ver agora não mais para nossa derivada, tem que ver a função original, né? A função inicial. Então, quando o x for menos 3, então depois que vocês substituírem no x este valor menos 3, você vai obter o que na expressão, né? A gente vai obter o que? A gente vai obter simplesmente o valor 27 mais a. Como assim? Não é só um valor? Sim, é só um valor, porém a gente não sabe quanto é que é a. E o valor que deu foi isso aí, 27 mais a. Beleza? Esse é o nosso valor máximo. O nosso valor mínimo que a gente obteve vai ser o quê? Vai ser o x igual a 1. E quando x for 1, qual vai ser o valor da expressão? E aqui o nosso valor mínimo vai ser menos 5 mais a. Os pontos críticos, o máximo, achamos o mínimo aí da função. E aí é o seguinte, a gente sabe também aqui que é uma função de terceiro grau, ou seja, ela pode assumir até 3 raízes, porém só uma é real nesse caso, né? Então vou colocar agora aqui o plano cartesiano e agora a gente vai estar fazendo aí um estudo referente aí a esses pontos. O máximo vem primeiro, ou seja, é assim, e o mínimo vem depois. Ele tem este formatozinho aqui, ó. Ué, é obrigatório ser assim? É por conta da análise que a gente fez, né? Porque primeiro ele tem o máximo, o x menos 3, ele vem primeiro do que o x igual a 1, na reta, né? No eixo das abscissas, ou seja, vem primeiro o valor menos 3, para depois vir o mínimo, que é o 1 positivo. Vamos colocar isso aqui no gráfico para a gente ver, né? E por que nesse formato? Porque que ele não chega a tocar o eixo x aqui, onde ele tem o máximo, né? Vamos colocar aqui os pontos máximos. O ponto máximo e o ponto mínimo é o máximo e o mínimo. Por que ele é exatamente igual a isso daqui? Porque poderia ser qualquer outra forma, né? Por que eu estou afirmando que ele é dessa forma? Porque, primeiro, ele diz que ele admite apenas uma raiz real. Então, ou seja, ele só toca o eixo x em apenas um ponto. Ele só toca em um ponto. Só um apenas. Tá certo? Eu vou chamar aqui de x1, que é a única raiz que ele possui. A raiz real. Bem, mas o que a questão está querendo saber, né? É o zero da função, né? Ele só precisa ter 1. E qual o valor de a para que isso ocorra? É aí que está a grande questão, né? Eis a grande pedra no sapato aí dessa questãozinha. Então, eu vou apagar aqui essa parte da derivada. A gente vai trabalhar agora com os máximos e com os mínimos. A gente não precisa mexer nada no mínimo, tá certo? Mas sim neste que é o ponto máximo. Este pontinho aqui, onde a gente obteve como um ponto máximo, ele não pode de maneira nenhuma ser uma raiz, né? E nem ter um ponto acima do eixo x, né? Ou seja, o máximo que ele pode obter são valores menores do que zero. Ele não pode nem chegar igual a zero, porque senão ele vai ser raiz, aí vai ser 2 raízes já, né?
seria um ponto que seria raiz, que é justamente ele tocando aqui, ó. Ele não pode tocar aqui, só pode estar abaixo, tá bom? Então o que é que a gente pode afirmar aí para a gente responder a nossa questão? Que 27, que é o valor, né, do nosso yzinho aqui, ó. Então esse 27 mais a, que está aí como valor de y, ele não pode jamais ser zero, porque senão ele estaria bem aqui, ó, em cima do eixo, né? E aí seria raiz, ou seja, ele só possui valores menores que zero. Não pode ser de maneira nem igual e muito menos maior, tá certo? Ou seja, o nosso a é menor do que 27. Tá aí o nosso conjunto solução, pode ser qualquer valor menor do que isso, e assumindo assim, então, a nossa posição de resposta, tá certo? Então a gente agradece a todos, um abraço, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida você pode entrar em contato, me perguntar, tá certo? Mas desde já um abraço, fico aguardando vocês aqui no canal, tá certo? Na próxima semana. Você que não é inscrito, se inscreve, se não compartilhou, compartilha, dá aquela curtida, faz aquele comentário legal, tá certo? Compartilha com todo mundo aí do grupo. E só tenho a agradecer aí a presença e a ajuda de vocês para estar tocando aqui esse canal e deixando ele cada vez melhor aí para todo mundo, né? Mais acessível. Valeu, pessoal, um abraço do professor Rafael Bento e até a próxima semana. Fui! Valeu!